E assim eu agradeço a minha oportunidade. Glória a Deus. Santo é o teu nome, Jesus. Uma lição bem preciosa para o dia de hoje, irmãos. Pais zelosos e filho rebelde. Não tem muito o que tardar em falar aqui, tá, irmãos? Não é um assunto que a gente precise ficar em muitos horários, né? Falando muito, porque a abordagem da lição é para falar da situação de quando os pais são zelosos na palavra e o filho escolhe ser rebelde, tá? Então não tem muito o que ficar remoendo, como diz, né? Tem lições que dá mais espaço para a gente falar mais, né? Não é esse caso. Amém? O texto áureo já foi lido. A verdade prática diz assim, já foi lida, mas eu quero dar uma pincelada aqui para a gente começar lá na conclusão. A verdade prática diz assim: o modo de criar e educar tem impacto no comportamento de nossos filhos no mundo, mas não anula a responsabilidade individual das escolhas deles. Então, aqui está a cereja do bolo. Aqui está o ponto-chave. A principal meta nossa hoje na aula é mostrar, à luz da Bíblia, quando o pai e a mãe é zeloso. Lembrando que nós estamos falando da Bíblia, então eu estou falando para pai e mãe crente, tá? Isso aqui é para uma família cristã. Tá? Isso aqui você não usa de parâmetro para pensar lá fora, em outra família, porque nós estamos falando à luz da Bíblia. Amém? Então, é para a família crente. Tá? Você já ouviu aquele ditado assim? Filho de peixe, peixinho é. Filho de crente, não é crente. Sim ou não? Tá? Então, é sobre isso aqui que nós vamos falar hoje. Então, você pode influenciar o teu filho, você deve ser um canal de bênção, de bom comportamento, de conduta cristã, de linguagem saudável, de vivência de oração, né? Ter uma vida reta perante os olhos dos teus filhos. Mesmo assim, vai chegar um momento que eles vão ter que escolher o que eles querem para a vida deles, tá bom? Então, irmãos, quando nós vemos um filho de crente desviado, a gente tem que tomar muito cuidado, tá? Estou falando de filho de crente, daquele papel, daquela família onde o contexto é os filhos nascerem no berço evangélico e desviarem. A gente tem que ter muito cuidado em dizer assim, né? Em alguma forma de julgamento. Se o pai fosse crente de verdade, o filho não desviava. Se a mãe fosse crente de verdade, a filha não desviava. E a gente tende a fazer esse tipo de comentário como pessoas, que a gente é falho, né? Só que nós vamos aprender aqui, através da história de Sansão, da mãe de Sansão e do pai de Sansão, que eles são seguidores de Deus, fazia parte da aldeia, de uma das tribos de Israel. O próprio anjo aparece para esta mulher, promete que ela vai ficar grávida, consagra Sansão no ventre dela, e mesmo assim ele se desvia. Porque vai chegar um momento da vida dos nossos filhos que eles vão desenvolver o caráter próprio deles. E o caráter dos nossos filhos não depende somente daquilo que nós plantamos neles. Tá bom? Para começar, eu gostaria que você abrisse a tua Bíblia, o pastor vai fazer leitura.
Colossenses 3:21. Foi lido 3:20. Nós vamos ler Colossenses 3:21 e logo em seguida Efésios 6:4. O pastor está com a oportunidade. Abre a tua Bíblia, irmãos. Risca a tua Bíblia. Aleluia. Colossenses 3:21. Pais, não irritei os vossos filhos, para que não desanimem. Efésios 6:4. 6:4. Pode olhar no índice, tá, irmãos? Não é feio. Colossenses 3:21, onde eu fiz menção, é bem pertinho, Efésios. Só voltar um pouquinho para trás, você já acha. Dá uma olhadinha no índice. Colossenses 3:21. Pais, não irriteis os vossos filhos, para que não desanimem. Efésios 6. Amém? Efésios 6. 4. E vós, pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas criai-os na disciplina e na instrução do Senhor. Olha aí, os dois textos que o pastor leu, está aconselhando, instruindo o pai e a mãe, né, os pais, a não provocar a ira dos filhos, né, a serem zelosos e não tirarem esses filhos da sã doutrina. Mas, ao fazer a leitura bíblica em classe, você vai ver comigo que não é bem esse o caso proposto aqui. Então, eu quero mostrar para você Juízes 13. Por favor, abra a tua leitura bíblica em classe. Juízes 13, no versículo 1 até o versículo 7. Diz assim: E os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os entregou na mão dos filisteus por 40 anos. E havia um homem de Zorá, da tribo de Dan, cujo nome era Manoá. E sua mulher era estéril e não tinha filhos. E o anjo do Senhor apareceu a esta mulher e disse-lhe: Eis que agora é estéril, e nunca tens concebido, porém conceberás e terás um filho. Agora, pois, guarda-te de que bebas vinho ou bebida forte, nem coma coisa imunda. Porque eis que tu conceberás e terás um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será narizeu de Deus, desde o ventre, e ele começará a livrar a Israel das mãos dos filisteus, da mão dos filisteus. Então a mulher entrou e falou ao seu marido, dizendo: Um homem de Deus veio a mim, cuja vista de um anjo de Deus, terribilíssima, e não lhe perguntei de onde era, mas ele me disse o seu nome, e nem ele me disse o seu nome. Porém disse-me: Eis que conceberá e terás um filho. Agora, pois, não bebas vinho, nem bebida forte, e nem comas coisa imunda, porque o menino será narizeu de Deus, desde o ventre até o dia da sua morte. Pula no verso 24. Depois teve esta mulher um filho, e chamou o seu nome Sansão, e o menino cresceu, e o Senhor o abençoou. Repita comigo: o menino cresceu, e o Senhor abençoou. Juízes de capítulo 14, no verso 1. E desde Sansão a Tina, e vendo em Tina a uma mulher das filhas dos filisteus, subiu, declarou-o a seu pai e sua mãe, e disse: Vi uma mulher de Tina, das filhas dos filisteus. Agora, pois, tomai-ma por mulher. Porém seu pai e sua mãe lhe disseram: Não
há, porventura, mulher entre as filhas dos teus irmãos, nem entre todo o meu povo, para que tu vá tomar mulher dos filisteus, daqueles incircuncisos? E disse Sansão a seu pai: tomai-me esta, porque ela agrada aos meus olhos. Olha que interessante esse texto, hein? Parte ali na Juízes 13, do 1 ao 7, nós lemos a promessa. Verso 24, ela engravida, nasce o filho. Você repetiu comigo que o menino cresceu e o Senhor abençoou, no verso 24. Já em Juízes 14, você vai ler comigo que no verso 2, ele vê uma mulher que enche os olhos dele, uma mulher que desperta o desejo dele, e ele impõe essa vontade para o pai e para a mãe. No verso 3, você vai ver que ele está intimando o pai dele, e o pai está respondendo ele: ei, por um acaso, no meio do teu povo, não tem uma mulher para você não? Você tem que sair para fora para arrumar uma mulher? Ainda mais sendo uma mulher do povo inimigo, um povo filisteu, um povo que é inimigo declarado do povo de Israel. Não é qualquer povo, é um povo que estava em guerra. Era proibido por lei, Deus tinha proibido os homens de Israel casar com mulheres de outras nações. E era proibido por lei, desde a época de Moisés. Mas ele enche os olhos dele, e no verso 3, no finalzinho do texto, vai dizer assim: porque ela agrada os olhos. Quer dizer, isso aqui está em primeira pessoa, é o próprio Sansão falando, né? Porque ela agrada aos meus olhos. É o que serve para mim, é o que é bom para mim. Ele está tomando uma decisão pessoal. Ele está decidido para ele. Ele não está pensando na promessa que foi feita na gravidez da mãe dele, quando ele ainda nem existia. Ele não está lembrando de nada, ele não está lembrando da chamada dele, ele não está lembrando das promessas dele, ele não está lembrando do que Deus falou com ele só quer aquilo que é bom naquele momento para ele. Olha o perigo de andar por paixões, de andar por desejo momentâneo. O que é bom para mim agora pode acabar com toda a minha chamada. Para mim tá legal agora, para mim é um must, né? Uma delícia agora. Mas vai acabar com tudo o que o Senhor prometeu. Será que Deus sabia que Sansão tinha esse desvio de caráter? Sansão era egoísta. Uma pessoa egoísta é uma pessoa que só pensa nela mesma. Se eu estou me dando bem, pouco importa se eu estou passando em cima do Juliano. Se eu estou me dando bem, pouco importa o que eu estou fazendo com a Estela. Isso é uma pessoa egoísta. O Deus dela é o umbigo dela, as emoções dela. E Sansão, escolhido, ungido, o Senhor abençoou, mas ele tinha esse desvio de caráter. Poxa, mas quem era Sansão? Filho de crente. Sendo criado dentro da palavra. Está entendendo o ponto de vista da nossa lição para hoje? Esse é o ponto de vista. Amém? Que os nossos filhos não são crentes, eles precisam ter as próprias experiências com Deus. E isso não faz da mãe e não faz do pai de Sansão pessoas desviadas nem levianas. Eles não desviaram. Eles não são levianos. Eles não deram mau exemplo. Mas Sansão escolheu o próprio caminho. Ficou bem claro aqui? Introdução. A história da família de Sansão se dá num contexto de pressão social, escassez e sofrimento impostos pelos filisteus sobre os israelitas. Por volta do século 6 a.C., é isso, pastor? X1 é 6? É 11? Sério mesmo?
Tá. Por volta do século 11 a.C., o filho de Manoá nasceu por um desígnio de Deus no tempo dos juízes, sendo o 12º e o último juiz de Israel, apesar dele ter nascido para cumprir um desígnio divino na defesa de Israel. Tinha um temperamento irascível e rebelde, e é possível constatar isso ao longo da sua vida pessoal, de acordo com a Bíblia. Na presente lição, veremos que os pais de Sansão foram zelosos em sua educação, mas seu filho tornou-se rebelde. Vamos ver no dicionário com o pastor Jefferson o que significa a palavra rebelde? Enquanto ele procura ali nos instrumentos dele, né? Eu quero falar com os irmãos, quero só corrigir algo aqui para ficar bem claro. Aqui no texto está dizendo assim que Sansão foi o 12º, aí continua assim, e o último juiz de Israel. Mas nós temos Samuel depois, tá? Samuel também foi juiz, sacerdote e profeta. Samuel foi o único juiz que teve 3 ministérios. Os outros eram só juiz. Amém? Então, tem aqui mais um juiz, sim, que nós podemos falar que é o 13º juiz de Israel, né? Porque Samuel julgava o povo. Depois que Saul foi ungido, o rei tomava as decisões. Era o rei que tomava, né, as questões de julgamento do povo. Mas até então, até Samuel, quando teve Samuel, ainda ele foi juiz. Amém? O que significa, pastor, uma pessoa rebelde no dicionário? Revolucionário, revoltoso, revoltado, insurgente, insurreto, agitador, superversivo, amotinado e rebelde e revel. Volta de novo, por gentileza. Revolucionário. Revolucionário, mas não é do lado bom. Uma pessoa revolucionária, chegou na igreja, revolucionou, fez tudo diferente, foi uma bênção. Não é nesse ponto de vista. Aqui é uma pessoa que causa motim, que causa dano. Pode continuar. Revoltoso. Revoltado. Revoltado. Revoltoso, revoltado. Né? Você vê, tem jovens dentro da igreja que desde pequenininho eles já são revoltadinhos, já são irados. Já são tupetudo. Isso aí é um apontamento profético para o caráter daquela pessoa. Se Deus não entra com a misericórdia, se não tem um pastor linha dura, uma mãe posicionada, um pai de pulso firme, irmãos, aquilo ali não vai dar boa coisa não. Tá? Continua, meu pastor. Insurreto. Insurreto, continua. Agitador. Agitador. O que é uma pessoa que é agitador? É aquela pessoa que gosta de estar contrariando as regras. Aquela pessoa que não se submete. Tem outra palavra aí que eu quero. Subversivo. Certo. Amotinado. Certo. E revel. Uma pessoa que não se submete. Aquela pessoa que gosta de criar contenda, grupinho, desmentir pelas costas. É isso aí. Tá? Então, esse é o caráter do nosso amigo Sansão. Do filho do irmão Manoá. Nossa, mas o irmão Manoá é crente, irmãos. O irmão Manoá é cheio de Deus. A mulher dele é serva de Deus ao ponto de falar com o anjo. Só que o irmãozinho Sansão está meio que tribulado. Tem mais um aqui, pastor. Pode ler. Que o que não se submete, não acata ordem ou disciplina, insubordinado. É isso mesmo, não acata ordem. Por que o crente é assim, né, irmãos? Por que o crente é assim? Você está vendo como o diabo trabalha?
O que aconteceu com Sansão? Quando esse caráter dele foi alimentado? Morreu, tudo bem, mas o plano de Deus, o plano de Deus frustrou? Não, o plano de Deus não frustrou, mas também não foi vivido em plenitude. Deus não obriga ninguém. Então Deus tinha algo maior para fazer e ele morre no meio do caminho. Ele até é usado por Deus, mas aí ele morre no meio do caminho. Por quê? Porque é difícil obedecer. Eu gostaria que vocês se manifestassem agora, os irmãos erguessem a mão, que eu vou dar a oportunidade, e você me lembrasse aí na sua cabeça, algo que a tua mãe falava para você, ou o teu pai, que você não obedeceu de jeito nenhum, mas quando você virou adulto, hoje você vê que eles tinham razão. Alguém quer fazer isso? Alguém quer erguer o braço? Pode falar, irmão Diego. Fala alto. E aí você descobriu o que é preciso, né? Certo. Pagou caro por isso? Olha aí, viu? Não é que ele não trabalhe nem ganha dinheiro, mas ele também não vive a plenitude que poderia viver. É isso que eu estou querendo dizer. Vocês estão entendendo a lição? Quem mais quer participar? Ergue a mão, irmão Juliano, o senhor que contou testemunho na praça, que foi até livre de facada. Tá. Não é dessa... tá bom. Alguém quer participar, pastor Jefferson? Misericórdia, Jesus. Sangue de Jesus tem poder, né? Irmão Maurício, quer falar? Vocês estão mentindo dentro da casa de Deus. Amém, irmãos? Quer falar? Pode falar, irmão. Fala. Falavam, olha aí, isso é interessante, pode falar. Quebrou a cara. Certo. Certo. Glória a Deus. Certo. Amém. Tá vendo, irmãos, como um pai e a mãe, por menos instruído que seja, e às vezes até na Bíblia, não tem instrução na Bíblia, né? Mas por mais que um pai e uma mãe seja ignorantes no estudo secular e ignorantes da profundidade da Bíblia, mas eles jamais vão aconselhar, não é, irmã Nilce, para o mal. Né? Um pai e uma mãe sempre vai aconselhar pro bem. E por que a gente desobedece, irmãos? Quer ver se é verdade. É verdade, pode falar. Tem que pagar para ver. E é tão triste, né? Pagar e ver. O que significa pagar para ver? Investe, tenha perdas que você vai ver. E é exatamente isso que acontece. Pode falar. Tudo é tudo, eu concordo também. O senhor foi o quê? O senhor foi baleado? Eita. Olha aí. É verdade. Então, irmãos, um pai ou a mãe nunca quer ver um filho baleado, né? Só se o pai ou a mãe for muito louco, muito doente, muito narcisista, né? Mas caso contrário, quem que um pai ou uma mãe vai querer ver? Um filho baleado, esfaqueado, drogado, amanhecido, cheirado, bêbado, né? Então, esse é o centro da nossa lição hoje. Vamos lá. Os pais de Sansão. Uma situação espiritualmente deplorável. O capítulo 13 de Juízes mostra que os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor. Por isso, Deus entregou Israel na mão dos filisteus por 40 anos. Isso está em Juízes capítulo 13, no verso 1. Era um contexto
em que o povo vivia na prática do pecado, onde poucas famílias temiam a Deus e procuravam guardar os seus mandamentos. Entretanto, havia um casal fiel ao Eterno, que recebeu uma visita do anjo do Senhor. Olha que interessante, 40 anos sendo escravizados pelos filisteus, né, vivendo debaixo de jugo. O próprio Deus tinha entregado isso. Onde está escrito isso, pastora? Vamos na Bíblia? Juízes 13. Vamos folhear a Bíblia? Folheia a tua Bíblia. E é nesse contexto que onde poucas famílias estão fiéis ao Senhor, que tem a família do irmão Manoá, né? E é ali nessa situação que a mãe recebe a visita do anjo. Então, irmãos, deixa eu te falar uma coisa. Por mais que o mundo esteja contaminado, por mais que o mundo esteja perdido, por mais que o diabo esteja reinando lá fora, sempre tem condições da minha casa e da sua casa ser fiel ao Senhor, tá? Isso é uma escolha. Olha o que nós lemos aqui, né? 40 anos Israel subjugado pelos filisteus. Era um contexto de pecado. Tinha poucos fiéis, tá? Tava assim aos olhos do povo, tava tudo perdido, mas mesmo assim a família de Manoá é fiel, e foi isso que agradou o Senhor, tá? Por que que a esposa de Manoá foi escolhida? Lá na tribo de Dan, o anjo desce para escolher o ventre dela para gerar Sansão. Sansão aqui é um tipo de Cristo. É um tipo de Cristo, porque ele vai vir ser libertador de Israel. Amém? Então, o que chamou a atenção de Deus para a tribo de Dan, naquela casa, naquele CEP? Como que Deus deu um maps e achou a casa dele? Deus deu um maps, né? E achou aquela família lá dentro de Israel, na tribo de Dan. Qual que é a qualidade que chamou a atenção de Deus para ver graça naquela casa? A fidelidade. Estava faltando um filho lá. Aquele casal queria ter um filho. O Senhor visitou. O Senhor entregou a necessidade daquele casal. Mas por que Deus fez isso? Deus seleciona pessoas? Por que Deus escolheu esse casal improvável? No meio de pecadores, no meio de desviados, e Deus viu graça. Por causa da sua fidelidade. Vale a pena ser fiel, irmão. Vale a pena ser diferente, vale a pena ser reto, vale a pena ser íntegro. Vale a pena você servir ao Senhor de verdade. A minha família, ninguém, pastora, serve a Deus. Continua servindo a Deus, que vale a pena. É o próprio Deus que vai te encontrar, que vai te achar, que vai te fazer, aleluia, viver aquilo que Ele prometeu para a tua casa. Você acredita assim, irmãos? Amém? Então vale a pena ser fiel, ainda que ninguém esteja fazendo, continue fazendo o que é certo, porque o Senhor, Ele se agrada. Amém? A mulher agraciada. O casal era formado por um homem chamado Manoá, da tribo de Dan, e sua esposa era estéril. Juízes 13:2. Foi para essa mulher que o anjo do Senhor apareceu dizendo: eis que agora és estéril e nunca tens concebido, porém conceberá e terás um filho. Juízes 13:3. Dessa forma, a mulher de Manoá surge no cenário do livro de Juízes, escolhida pelo Senhor para ser mãe do remidor de Israel. Sua história é semelhante à história de Sara, de Rebeca, de Ana, que tiveram a esterilidade revertida para gerar vidas
que desempenharia uma função importante para a glória de Deus. Sob uma fé inabalável, a mulher de Manoá, devido ao favor gracioso de Deus, geraria um filho que libertaria o povo judeu do jugo dos filisteus. O anjo do Senhor deu a orientação bem precisa a respeito da criança que iria nascer. Isso porque Sansão seria um narizeu. Vamos já abrir, pastor, em Números 6, 13 até o 21, para a gente descobrir o que é um narizeu. Isso porque Sansão seria um narizeu, desde o ventre materno, ou seja, ele seria um homem separado e consagrado para cumprir um desígnio de Deus. Cabia aos pais ensiná-lo e orientá-lo quanto ao requisito do nazireado. Sansão não poderia beber vinho. Vamos ler na Bíblia isso aqui. Vamos ler, irmão, pastor. Números, capítulo de número 6, versículo 1. Disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel, e disse-lhe: se um homem ou uma mulher fizer um voto especial de nazireu, um voto de separação para o Senhor, terá que se abster de vinho e de bebida forte. Não beberá vinagre de vinho, nem vinagre de bebida forte. Não tomará nenhuma bebida feita de uvas, nem comerá uvas frescas nem secas. Todos os dias da sua consagração, não comerá nenhum produto da videira, desde a semente até as cascas. Todos os dias da sua consagração, não passará navalha sobre a sua cabeça. Será santo até que se cumpra os dias pelos quais separou para o Senhor. Depois deixará crescer o cabelo durante todo o tempo da sua consagração ao Senhor. Não se aproximará de nenhum cadáver, nem seu pai, a mãe, ou o irmão, ou as irmãs morrerem. Não se contaminará, porque traz sobre a cabeça o nazireado do seu Deus. Durante todo o tempo do seu nazireado, será santo ao Senhor. Olha aí as obrigações que o nazireu tinha, né? Aí nesse texto, né, Juízes, Números 6, do 5 ao 8, do 1 ao 8, tá aí bem específico, irmãos, as obrigações. É aquilo que nós falamos um pouco lá em Iguatemi também, as irmãs que estavam lá, né? Quer ser usado por Deus? É bonito ser usado por Deus, nossa, que maravilha, alguém usado por Deus, nossa, que profeta, que unção, tá, mas toda demanda que Deus te entrega, Ele vai requerer algo em troca, né? E aí eu usei lá em Guatemi assim, né, que é coroa, junto com a coroa vem a responsabilidade, né? A coroa é destaque, a coroa é legal, a coroa tem papel de relevância, né, todo mundo quer estar perto de quem tem coroa, né, quem tem coroa é bem tratado, bem cuidado, só que junto com a coroa vem a responsabilidade. Aqui ele era diferente, ele não é um garotinho normal, não, ele não pode nem comer a fruta da vide, não tem uma infância normal esse menino. A mãe não tem uma gravidez normal. Por que a mãe não tem uma gravidez normal? Que a mãe não pode chegar perto nem de vinagre de vinho, é desde o ventre a consagração. Ai, Sansão foi o cara, que legal. Verdade. Só que o preço que ele pagou para ser esse cara, né? E depois é tão pesado o peso da separação que Deus coloca na vida de alguém, que Sansão abriu mão. Ele não suportou lutar com o desejo dele, quando ele viu a mulher dos filisteus, que é Dalila. Aqui na lição não cito o nome dela. Mas é tão pesado renunciar ao nosso desejo para cumprir o que Deus promete, que Sansão não suporta. Isso aqui é muito sério, irmãos. O dia que Deus me usar, eu sou o cara, eu sou a mulher de Deus, eu sou isso, aquilo. Vai achando que é assim. Porque quanto mais te é dado, mais te será
cobrado. E não é todo mundo que suporta, não. O peso da unção. E Sansão, irmãos, ele não suportou o peso da unção, não. Porque aqui ele está como mau exemplo. Ele não está aqui como um bom exemplo. Bom exemplo aqui é o pai e a mãe. Ele não está com bom exemplo, porque a hora que ele viu lá da Lila, ele já arriou, né? Era o Chaves ou o Chapolin que arriava? É uma graça. É verdade, a hora que viu da Lilona lá, ficou, né? Ficou louco, né? E aí? Perdeu a unção. Vale a pena perder a unção? Não. Quem que corta o cabelo dela? Nós não vamos entrar nessa parte, sabia? Na lição. Mas só para dar uma pitada aqui, para os irmãos estudar essa palavra depois. Quem que corta o cabelo dele? O desejo dele. Vamos trocar a mulher pelo desejo? A mulher tipifica o desejo dele, o sonho dele, né? A carnalidade dele. E quem é que corta o cabelo dele? O alvo do desejo dele. Prato bonito de Satanás, irmão. Prato bonito de Satanás. Por não ouvir o pai e a mãe. A lição é essa. Porque o pai e a mãe vai dizer assim. O pai e a mãe vai dizer assim. Juízes 14:3. Porém seu pai e sua mãe lhe disseram: porventura, mulher. Porém seu pai e sua mãe lhe disseram: não há, porventura, mulher entre as filhas dos teus irmãos, ou seja, dos nossos irmãos aqui da igreja, lá de Israel, não tem ninguém aqui, nem entre todo o teu povo. Será que dentro de todo esse povo você não vai achar uma mulher que tem a mesma fé que você, que acredita no mesmo Deus que você? Olha isso que profundo. Nem entre todo o meu povo, para que tu toma a mulher dos filisteus, que tu tem que sair daqui para arrumar mulher lá do inimigo, mulher lá do povo que está escravizando o nosso povo. É os filisteus. Lembra que 40 anos, estava aqui nesse contexto, 40 anos, subjugando Israel, escravizando Israel, humilhando Israel, e Sansão, por um deleite, por uma desobediência, por um topete, ele escolhe logo uma filisteu. E disse Sansão a seu pai, aqui, aquele que gosta de mandar, é o tupetinho, né? Criou cabelo no sovaco, já quer mandar dentro de casa. Nem começou a rapar o sovaco com gilete sozinho, já quer mandar dentro de casa. Olha que ele está impondo para o pai dele: toma-me esta. É uma ordem. É uma ordem que ele está dando para o pai dele. Toma-me esta. Me pega ela. Eu quero ela. Porque ela agrada aos meus olhos. E aí é onde ele se mete, onde não era para se meter. Onde ele entra na maior furada da vida dele. Vai perder só o cabelo, pastora? Porque cabelo cresce de novo. Não. Vai perder o olho, vai ficar cego, ainda vai morrer com o teto caindo na cabeça dele. Deus ainda com a misericórdia deixa ele vencer. Né? Depois de cabeça raspada, tem um soprinho de fôlego ali que ele quebra tudo, mas no final ele morre. Morre cego, morre sem cabelo, né? E agora aqui como mau exemplo de filho ainda. Será que vale a pena? Responde vocês, vale a pena? Não. Vamos para frente. Posso falar, pastor? Pode. Olhos, porque ele agrada os meus, porque ela agrada os meus? Olhos. Os olhos são o quê? Quando você olha... É a porta do desejo, né? Da cobiça, da inveja, da prostituição. E o que Jesus disse? Quando um olho peca, se teus olhos forem mal, todo teu corpo será ruim. É melhor que entre com um olho só do que com os dois para o inferno. Exatamente. Então os olhos de Sansão não foi o coração. Os olhos dele se agradou sobre o desejo, sobre Dalila. Ele tinha um olhar cobiçoso. O olhar, irmãos, vamos dizer assim, quando um pai ou a mãe zela, que nem aqui,
Manoá e a mãe zelaram por ele, como muitos aqui também querem zelar pelos teus filhos, os filhos não entendem o zelo do pai e da mãe. Lá, pode ver, todas as vezes que nós estamos pregando, eu e o pastor, a gente fala, mas lá naquela época, agora nós estamos diferentes, não estamos assim? Vocês ouvem nós falar, não é? Nós estamos no século 21, 2023, mas ele errou pelos olhos na desobediência. Então, tipo assim, algumas coisas que nós pregamos não vai caber nós falarmos daquela época, nós trazemos para hoje. Mas isso aqui é o hoje também. O passado lá e o hoje também. A desobediência dele com os pais, a soberba pela unção de juiz, agora quem manda sou eu, né? É como diz assim, né? Eu comprei 18 anos, eu mando no meu próprio nariz, não é assim? Alguém... Mais pra frente vai falar disso. Sim, não. Alguém já ouviu. É nesse sentido aqui que os olhos dele fez ele pecar, ele errar. A desobediência e os olhos. Então, muitas das vezes, os nossos olhos, como Jesus disse, né, é melhor entrar com um olho só no céu do que com os dois para o inferno. Vamos ler essa passagem, amém? Pastor? Para não ficar só nas palavras, vamos ler aonde está falando. Caça para nós, por gentileza. O Senhor escreveu Manoá e sua esposa para serem pais do remidor de Israel. Né? Ele era, assim, um jovem consagrado. Todo o capítulo 13 de Juízes deixa claro isso. É um menino consagrado, diferenciado, sim. Mas tudo isso que já foi dito até agora levou ele a se corromper. Né? Levou ele a se corromper. Irmãos, nós vemos inocência pelos olhos. Vou pegar aqui 2, 3 jovens no contexto da nossa igreja. Jovenzinho, mocinha. Vamos falar jovem sem definir por sexo, né? Menino, menina. Por gênero. Você pega ali 2, 3 meninos da mesma idade, e você olhar o comportamento e o olhar desses meninos, você vai ver que uns têm o olhar puro cristalino. E tem outros que já são... É em tudo, irmão. Se vê esse teclado aqui, já cresce o olho. Né? O olhar já muda. Se vê essa planta aqui, já cobiça, já quer. Né? Ciumento, né? Isso aqui, vamos usar só um exemplo. Eu estou usando esse microfone aqui. Né? Eu que faço uso desse microfone aqui. Ninguém toca aqui. Ai de quem tocar aqui. Né? Isso aqui é meu e ninguém toca. Né? Então, assim, esse olhar que o pastor tá falando ali de cobiça, isso cabe para nós sim aqui agora. Né? Tem que tomar muito cuidado, o pai e a mãe tem que estar observando isso. Ensinar a criança em casa a não se apegar, não ter apego, né? Saber dividir. Tem criança que é carente dentro de casa, irmãs. É difícil... tem criança que... Como que eu vou colocar isso aqui? Tem criança que, assim, vive uma vida de tanta escassez, de tanta falta de oportunidade, que o dia que ela tem a oportunidade de pegar nesse copo, ela toma posse desse copo aqui e ninguém mais pega nesse copo. Vocês estão conseguindo... Sabe que eu estou conseguindo expressar o que eu estou querendo dizer? E tem que tomar muito cuidado. Ainda mais no ambiente igreja. Onde todo mundo divide tudo, nada é de ninguém, né? A máquina não é sua, né, Diego? A máquina é da igreja. É um exemplo que eu estou dando, né? Esse copo não é do pastor, esse copo é da igreja. Se a Nilce vir pregar aqui amanhã, ela vai tomar água nesse copo. Por que não? Né? Se a Nilva vir cantar amanhã aqui e quiser tomar água, ela toma água nesse copo. Oxi. Agora, esse copo é meu. Mas por quê? Isso demonstra uma carência, né? A falta de oportunidade, a carência lá de dentro de casa, que a criança fica... Eu falei essa palavra ali no começo, eu queria lembrar dela aqui agora. Ela fica egoísta. É meu, só meu e de mais ninguém. Né? Então, tem que tomar muito cuidado isso na banda, nos instrumentos, nas regências, nas lideranças. Né? Não é só você, não é só seu, tem mais pessoas aqui, né? Por quê? Porque daí quando você ensina, você está confrontando um caráterzinho que já tem ali dentro.
Tá entendendo? Ai, não, mas é tão pequenininho, tadinho. Não tem a mãe, não tem o pai, tadinho dele. Não, tadinho não. Ele tem um caráter ali. E se não for trabalhado esse caráter, daqui um pouco, meu irmão, aquele mundão lá que a gente passou por ele, está aguardando mais um passar por lá. Se não corrigir aqui agora, o caráter mais cedo ou mais tarde vai falar mais alto. Pastora, posso concluir aqui? Sim. Eu tive sábado pregando aqui. Sábado não, nos cultos que eu já preguei. E tem uma moça que entra, vem na igreja, não vou citar nome para não escandalizar. E tem jovens que não são inocentes. Só que eu vou pegar essa oportunidade. Eu estou falando aqui porque eu vou escandalizar na igreja. E esses jovens vai e abraça essa moça. Não são inocentes. Não são inocentes. Entendeu? Eu vou escandalizar na igreja. Eu não tenho medo, vocês me conhecem. Não existe inocência. Existe o quê? Mau caráter. Entendeu? Então, quando a pastora começou aqui, me voltou à mente o abraço. Entendeu? Então, já estou avisando aqui na igreja. Vou escandalizar na frente da igreja. Não existe inocência. Vocês sabiam que não existe mais inocência como nós éramos lá atrás? Sim, mas não, na minha época sim, pastora. Amém. Com 10 anos eu brincava de carrinho na areia. Com 12, 13 anos eu ficava jogando bola no fundo do quintal da minha casa com meu irmão. Eu aprendi a ser gente com 16 anos. Com 16 anos eu falei, se tem outro mundo ali fora. Mas eu já tinha 16 anos de idade. Vocês estão me entendendo? Então hoje não existe inocência. Então eu conheci o mundo lá fora com 16 anos de idade. Não foi com 15, não foi com 14, foi com 13. Isso eu ainda brincava de bola no fundo do quintal da minha casa do meu pai. Meu pai saía para trabalhar, minha mãe era enfermeira, passava a noite inteira. Meu pai saía 5 horas da manhã, 6 horas para trabalhar num posto fiscal de rodovia. Ele fazia comida, ficava eu e meu irmão. Minha irmã vivia em Brasília por causa da cirurgia dela. E eu ficava no fundo de casa, debaixo de um pé de manga que tinha no fundo do quintal da minha mãe, jogando bola e brincando de carrinho. Eu fui conhecer o mundo com 16 anos de idade. Hoje não existe inocência. Existe safadeza. Ser vergonhice. Não é mais nenezinho, bichinho, não é mais gurizinho, não. Você está entendendo? Isso é falta de caráter. Foi criado um caráter dentro de casa porque o pai e a mãe fizeram coisas erradas e não corrigiram, ou não souberam corrigir depois dos erros do pai e da mãe. Você está entendendo? Viram coisas erradas dentro de casa. Viram, porque o pai e a mãe fizeram coisas erradas. E aí a criança já não tem uma inocência. E viram toda a safadeza do pai e da mãe, quer trazer para dentro da igreja. E eu peguei isso aí, eu venho pegando uns 3, 4, 5 cultos, estou cuidando. Eu vou escandalizar. Não é inocência. Pai e mãe, se você vê, corrige. Não deixa o pastor corrigir. Vai escandalizar vocês. Amém? Se a pastora já sabe quem que é, ela já sabe quem que eu estou falando. Eu já vi algo assim, só que eu achei que era coisa da minha cabeça. Eu aprendi, irmãos, primeiro analisar, quando eu vejo certas coisas, é uma mania minha, eu falo assim, não, eu sou doida. Eu falo assim, Daiane, é coisa da minha cabeça, não, vou esperar um pouco, né? Mas agora o pastor falando assim, irmão, passou dos 12 anos, irmão, entra na puberdade. O menino e a menina. O menino demora mais para entrar na puberdade, eles são mais infantilizados. Mas a hora que eles entram na puberdade, aí entrando. Certo? Tem menino de 12 anos que é bebezão, que toma leite né, com Nescau e deitado no colo da mãe.
Mas tem menino de 12 anos que já não é mais. Se já está produzindo o hormônio da puberdade, já era, né? Já era. E aí abraçar as moças propositalmente, é isso que o pastor está dizendo. Abraçar as moças, é menino homem, que vai abraçar as moças propositalmente, para sentir o seio, para sentir as curvas da moça, entendeu? E tem que vigiar. Não deixa mais abraçar. É que a líder de jovem não veio hoje, mas já vou chegar em casa e tratar esse assunto, né? Não deixa, e ensina as meninas, as mães de menina, ensina, ó, os meninos da igreja vêm abraçar, não pode. Você vê o seu pastor abraçando todo mundo na igreja? E quando vai abraçar? E quando a pastora vai abraçar o irmão? A pastora pode abraçar o irmão? Pode. Vem aqui, pastor, vamos ensinar como que se abraça na igreja. Como que abraça? Ó, tá tendo contato? Tá tendo contato? O seio tá tocando no corpo do homem? É assim que se abraça. Agora vem uma mulher, um homem. Satanás dentro da igreja, irmã. Mas é o meu pastor, me chama de pai, me chama, sempre foi respeitoso. Mas você tem que se dar respeito. É minha pastora, nunca olhei para ela com malícia, mas você tem que dar o respeito. Já abracei muito irmão dentro da igreja, mas eu coloco isso aqui, ó. Não é de frente. Nunca foi. Isso aqui eu aprendi lá quando eu me converti. Tá entendendo? Para evitar o quê, meus irmãos? Para evitar isso aqui. Escandalizar, malícia. Tem irmãos aqui que é mais novo que eu. O irmão Diego acho que é mais novo que eu. O irmão Vitor é mais novo que eu. O irmão Robson acho que é mais novo que eu. Aí como que eu vou saudar os irmãos? Não pode, pastor? É proibido? O irmão Juliano é mais novo que eu. É proibido, pastora, saudar os irmãos? Não. Mas você tem que saber. Eu já vi sim isso aí, pastor. Dá um áudio hoje para lá de casa. Vamos cuidar disso daí. E ensina as meninas, né? Fala, ó, a hora que os meninos lá do jovem vêm abraçar, não deixa mais. A partir de hoje, o pastor falou lá que não pode, não pode. E outra coisa, irmão, por que não faz isso daqui, ó? Que negócio de ficar se abraçando? Porque já tem a safadeza no couro. É isso aí mesmo. Pega na mão. Irmãos, vamos assim depois. Sabe o que acontece? Vou até levantar para aparecer na live. Sabe o que acontece? Vamos lá. Vocês sabem disso, vocês têm mente pensante. Acontece de alguém ver e já pensar de uma forma diferente. Como nós. Achando que é nós que permitimos. Aí o erro nunca é daquilo que aconteceu, do ato. A culpa é de quem? Do pastor que é frouxo. Do pastor que é liberal. Não é? A igreja não presta. O que estão pregando lá? E aí quando a gente corrige, que nem eu falei, até o Marcos veio hoje, ele não veio domingo, estava doente. Eu vou pedir para ele postar os vídeos. Não sei se a irmã Rosenil comentou com ele. O outro vem aqui, bate, e vocês batem palma. É Deus purinho. É Deus purinho. Aí o pastor vai executar? Não pode falar assim com nós. Tadinho do meu filho, tadinho da minha... Você está entendendo? E o Marcos colocou 2 vídeos do Juarez Tavares. Amém? Igreja. Irmãos, presta atenção, nós estamos no tempo de Jesus voltar. Se ele não voltar no coletivo, ele vai voltar no individual. E isso que está acontecendo é permitido, não é permitido por mim, mas eu pago um grande preço por causa disso se Jesus voltar hoje. Eu vou ser cobrado por Jesus. Então que meu sangue, que o sangue desses casos não esteja na minha mão. Vocês estão me entendendo? Porque eu tenho que zelar pelos filhos de vocês, pelos filhos de vocês. Amém. Então, jovens, tem jovens aqui, chega de abraçar. Amém? Amém? Todos os jovens? Chega esse negócio de abraçação aí. Vamos lá.
Então vocês entenderam que ele era consagrado, sim ou não? Mas teve esse desvio de caráter, conduta. O nascimento de Sansão e sua formação. O nascimento e desenvolvimento de Sansão. Conforme as promessas, Sansão nasceu de uma mulher estéril. Ele cresceu debaixo da bênção do Senhor. Juízes 13, 24. Tanto era assim que o Espírito Santo o dirigia para o campo de Dan. Não havia dúvida de que a vida de Sansão estava sob a vontade soberana de Deus. Ela foi proveniente de um grande milagre executado pelo Altíssimo na vida de sua mãe. Só separei aqui para vocês entenderem esse tópico. Conforme a promessa, então Deus fez a parte dele. Foi isso que eu separei aqui, tá? Lá do começo do texto, ó. Conforme a promessa, Sansão nasceu de uma mulher estéril. Então Deus fez a sua parte. Aí lá embaixo eu marquei assim: ela foi proveniente de um grande milagre executado pelo Altíssimo na vida de sua mãe. Então aqui, dois personagens que cumpriram o seu papel nessa história. Foi Deus e os pais. Tá? Ficou claro isso aqui? Deus cumpriu. E o pai também, a mãe também cumpriu. Mas o caráter de Sansão estava formado. A família de Sansão. O menino Sansão, no pleno terreno, estava sob a responsabilidade de seus pais. Embora o texto bíblico não traga muitos detalhes do relacionamento dos pais de Sansão, podemos inferir a Manoá e sua esposa tinham uma vida conjugal de confiança e profunda piedade. A esposa de Manoá compartilhou diretamente com ele a respeito do anjo. Vamos lá então, vamos começar aqui por parte. O casal tinha uma vida reta, né? E por onde que o escritor dessa lição pôde descobrir que eles tinham uma vida reta? Por quê? Tópico A. A esposa de Manoá compartilhou diretamente com ele a respeito do anjo. Então, quando a mãe de Sansão tem a visita do anjo, ela corre direto para o teu esposo para contar que o anjo veio. Isso mostra um caráter de uma serva de Deus. Ela não foi na avó, ela não foi na tia, ela não foi no WhatsApp, ela não foi na amiga, ela não foi em nenhum lugar, ela foi no sacerdote da casa. O anjo me visitou. O sacerdote é o primeiro a saber. Por quê? Porque naquele casal existe uma mútua confiança. Esse homem se dá o respeito ao ponto dessa mulher receber uma palavra profética e correr nele e entregar para ele em primeiro lugar. Os varões dessa igreja precisam entender essa verdade bíblica. Ser esse parceiro de credibilidade que uma mulher precisa. Homem crente tem que ter credibilidade, irmão. Como que você reage quando a esposa chega com uma palavra profética? Olha, Deus me mostrou que vai abrir tal porta para mim. Como que os varões reagem? Tem homem que é ciumento, irmã. Tem homem que é invejoso. Estava conversando com uma irmã esses dias e eu falei para ela: irmão, teu esposo tem inveja de você. Aí ela falou: eu já sei, pastora. Aí ficou aquele clima, a outra irmã ficou assim assustada, né? Como assim, um marido tem inveja da esposa? Mas acontece. Tem homem que ele é tóxico, assim como mulher tóxica também, que apaga o brilho do parceiro, para manter domínio, para manter território. Você não vai brilhar, porque se você brilhar, eu tenho medo de te perder. Então eu vou apagar o teu brilho. Isso é doença, pessoas doentes. Quem ama, abre todas as portas possíveis. Quem ama, encoraja. A pessoa que ama o parceiro, o cônjuge, o esposo, a esposa, essa pessoa encoraja. Nossa, Deus falou para você, meu amor, tamo junto. O que você precisa para começar? Qual que foi as diretrizes que Deus te deu, as comandas que Deus te deu?
O que você vai precisar para você executar? Amor, estou com um projeto aqui, quero voltar a estudar, quero fazer um curso. Amém, aonde eu posso te ajudar? Você precisa de recursos? Você precisa do que para fazer? É assim que tem que ser um relacionamento. Então essa mulher, ela chega cheia de vida, ela chega cheia de esperança, ela chega cheia de Deus, e ela vai direto a Manoá, e compartilhou com ele. Você acha mesmo que se Manoá fosse tóxico, essa mulher ia contar para ele? Não, irmã, ia contar para qualquer pessoa, menos para Manoá. Tem marido que não conta os planos, projeto para a esposa. Por que não conta? Porque você vai ouvir palavra negativa. Você não consegue. Você não dá conta. Você não é capaz. Isso aí não é para você. Cuidado. Se você for, vai desviar. Se você for, vai se mostrar. Se você for, vai lá para os outros te cobiçar. Que demônio é esse na boca de quem está falando isso? Isso é demônio. Demônio. Insegurança. Crente tem que ser convicto. Epa, peraí, se o anjo falou com a minha esposa, Manoá falou isso, com certeza. Se o anjo falou com ela, eu também desfruto da promessa, uai. Eu sou o macho da casa, eu sou o varão da casa, eu sou o sacerdote da casa. Se ela vai receber essa dádiva, a minha casa que vai sair ganhando. Então por que eu não posso apoiar essa mulher? É a mesma coisa quando o varão recebe uma promessa, né? Será que ele vai ter que contar para o sócio primeiro? Será que ele vai ter que contar para o amigo do futebol primeiro? Será que seu marido recebeu uma profecia, uma palavra, uma oportunidade, uma porta? O pastor vai ter que ser o primeiro a saber? Porque ele não confia na mulher que tem do lado? Ou pior do que não confiar na mulher é não se sentir confortável porque sabe que vai levar um balde de água gelada. Que triste isso. Tem que contar para a irmã Nilva primeiro, porque se contar para o marido vai levar um balde de água gelada. Tem que contar para a Rosenilda no círculo de oração, porque se contar para o marido dentro de casa vai levar um balde de água gelada. Que triste isso, irmãos. Casamento é companheirismo. Companheirismo. Ninguém é dono de ninguém. E o dia que você falar que é dono de alguém, você não ama, você é doente. Você é inseguro. Eu não sou dona do pastor e o pastor não é dono de mim. Qual que é a maior prova de amor de um casamento? Ele ter liberdade para ir embora, mas querer ficar. A porta está aberta. Não, meu amor, eu decido ficar. Oh, que maravilha! Que coisa linda, a pessoa decide ficar sem pressão. Aleluia! É isso. É o relacionamento nosso com Jesus. Jesus olha e fala, você é livre. Quer adorar o diabo? Adora. E você olha e fala, não, Senhor, eu escolho te servir, eu amo te servir, eu quero te servir. Isso é amor, meus irmãos. Você poder ir embora, mas decidir ficar. Isso é maravilhoso, meus irmãos. Isso aqui você tem que ter entendimento. Pastora, mas se ela sair, ela vai aprontar. Se ele sair, ela vai aprontar. Pelo amor de Deus, irmão. Se a pessoa decidiu ficar, é porque te ama, que quer compromisso. Se não, tinha ido embora. Quantos de nós teve a oportunidade de ir embora? Quantas vezes nós tivemos a oportunidade de ir embora? Muitos de nós até foi embora, mas decidiu voltar. Então que nós tenhamos essa relação aqui, da letra A. A esposa de Manoá compartilhou diretamente com ele a respeito do anjo, ninguém mais ficou sabendo. Ei, esposa, para de ficar contando para tua mãe tudo no WhatsApp. Ei, irmão, para de ficar contando tudo para o teu amigo, para o teu xará, para o teu colega de infância, para o teu amigo, para o teu obreiro da mesma igreja, para o teu parça. A Bíblia diz que o único que conhece o coração do homem é o Senhor. Às vezes a pessoa está rindo para você, mas no coração dela está falando, tomara que dê tudo errado. Tem pessoas que estão te elogiando e dentro do coração está dizendo, tomara que se ferre sua Aparecida. Tomara que se ferre sua, está se achando? Está achando que é melhor que eu? Irmã, dentro da casa de Deus tem isso. Tem, pastora? Tem. Nós estamos lidando com gente. São poucas as pessoas que vão ficar felizes quando você brilhar, irmão. Quando você prosperar. Então fecha a boca.
Fale com a pessoa certa. Se você não tem esse tipo de relacionamento dentro da tua casa, começa a construir. Começa a construir esses laços aqui, ó. A esposa de Manoá compartilhou diretamente com ele a respeito do anjo. Você tem que contar com o teu pastor, tua pastora está aqui, já provou que sou de confiança, já provou que é de confiança, mas será que Deus não vai se agradar mais quando o casal tiver alicerçado o suficiente para o pastor ou a pastora ser a terceira pessoa a saber? Não a primeira. Primeiro dentro de casa, o cônjuge, o casal. Depois Jesus, o Espírito Santo. Depois do pastor, para dar uma bênção, para dar uma palavra, para dar uma direção. Não o caminho ao contrário, irmão. Primeiro a toda a novena, todas as bolotas do terço. Depois a esposa. Depois o esposo fica sabendo. Poxa, por que será que Deus viu essa família como destaque ao ponto de entregar Sansão no ventre? Porque eles tinham essa aliança forte dentro de casa. Que você possa ter uma aliança forte dentro da tua casa. A desconfiança do diabo. Desconfiança do capeta. É o capeta que fala no teu ouvido, não é o Espírito Santo. Ah, é o Espírito Santo que me falou. Mentira, é o capeta. O capeta fala. Capeta fala. Eu já ouvi o capeta falando. Até o dia que eu falei, sai daqui, capeta. Tu não me engana mais não. Tá achando que eu vou dar lado pro capeta? O bicho é imitador. Satanás é cópia das coisas de Deus. Ele copia as coisas de Deus. Então não deixa o teu ciúme, a tua carne, a tua insegurança falar no teu ouvido e você encher a boca e falar que é Deus que está falando. Glória a Deus. Amém? B. Manoá orou insistentemente pedindo orientação de como criar a criança. Olha o macho da casa aqui em ação. Espera aí. A esposa recebeu uma promessa. Vai ficar grávida de Sansão. Mas Manoá, quem que era Manoá, meu irmão? Fala. O que é o homem da casa? Que mais? Por que a gente está vivendo um momento que é a mulher que ora, é a mulher que jejua, é a mulher que dobra o joelho, é a mulher que lê, é a mulher que ensina a palavra para os filhos, é a mulher que faz, ei, presta atenção. Quem aqui tomou a responsabilidade do negócio foi Manoá, foi o pai. Mas os Manoá da nossa geração, a única coisa que eles se preocupam é com conta, só se preocupa com dívida, só se preocupa se está no vermelho ou está no azul, só se preocupa com arroz, só se preocupa com feijão. Joga tudo nas costas da mulher, a mulher que tem que orar, a mulher que tem que jejuar, a mulher que tem que inventar a oração, a mulher que tem que estar na vigília, a mulher que tem que estar no culto, é a mulher que tem que vir na escola bíblica. E o Manoá passou o fardo dele, mas depois quer ser reconhecido como sacerdote. Vai ser reconhecido como? Se não age como sacerdote. É o pai, é Manoá que vai orar. E olha o que está dizendo aqui. Manoá orou insistentemente. E qual que era a oração desse homem? Pedindo orientação como criar criança. É o homem que ora pedindo direção de Deus. Ai, amor, vou comprar um carro, ora por mim. Ah, sai pra lá, vai orar você. Manoá que orou incessantemente pedindo oração de como criar criança. Mas eu sou mulher, pastora, eu não posso orar para o meu esposo trocar de carro? Deve. Mas não pegar a oração e só você orar e ele não ora mais. Está entendendo? Depois, irmãos, Deus levanta as mulheres, os homens ficam na internet debatendo. Fica um monte de ogro sem ter o que fazer, debatendo se mulher pode, se mulher não pode, se mulher pastoreia, se mulher não pastoreia. Por que não se levanta e chama a responsabilidade? Por que não assume o papel de sacerdote? Lá em casa é minha mulher que manda, porque você deixou. Você deixou esse ponto acontecer. E aí? Toma rédea, irmão. Manoá orou
insistentemente pedindo orientação de como criar a criança. A mulher confia nele. Foi correndo contar para ele. Por que essa mulher confia nesse homem? Porque é um homem de oração. Por que essa esposa não precisa dividir com as amigas nada? Porque dentro de casa tem um homem que dá testemunho. Ele dá testemunho. Ah, é, meu amor? Deus falou com você? Eu vou estar aqui, eu vou orar. Eu vou te abençoar. Eu vou me esforçar. Tamo junto. Deixa comigo. A tua parte é gerar, não é? Aguenta aí os 9 meses na tua barriga aí. Que o resto deixa comigo. Deus falou que você ia gerar, mas eu vou te dar suporte. Hã? Aleluia. Foi Deus que escolheu ela para gerar. Foi Deus, não foi ela que se ofereceu, não. Deus olhou para ela e falou, você vai gerar algo para mim. Aí o marido está lá, deixa ela gerar que eu vou dar suporte. Deixa ela gerar. Agora, tem que gerar, tem que ficar buchuda, tem que orar, tem que jejuar, feminismo. Aí a mulher fica empoderada, os homens reclamam. Não faz sentido. Então, cada um na sua função. Vamos ler essa passagem que Paulo fala, pastor. Eu queria só pode ir. Isso. Vamos ler só isso aqui, só para eu não perder o raciocínio, porque aquele dia aconteceu, né? Cada um na função que foi chamado. Amém, irmãos? Qual que é a tua função? Gerar, aconselhar, e o dos homens? As mulheres, auxiliar, né? Agora dos homens, governar. Ser o sacerdote principal do terreno, né? Lá dentro da tua casa é você, meu filho. Pastor, eu não prospero. Espera aí, o que está fora do lugar aí? Quer prosperar? Volte a casa no lugar do plano original. Cada um no seu quadrado. Eu não consigo obedecer ele, pastora. Então tu está com o caráter de Sansão. Porque aqui se o marido é crente, por que essa mulher não vai obedecer ele? Aqui está falando de um marido crente, Daiane. Por que não vai obedecer ele? Vamos ler. Abre aí, irmãos. 1 Coríntios 7, 20 ao 24. 1 Coríntios 7, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo número 7, do 20 ao 24, diz assim: cada um permaneça na situação em que estava quando foi chamado. Foste chamado sendo escravo, não te preocupes com isso. Se ainda pode ser livre, aproveita a ocasião. Vamos caçar outra versão, amor. Tem alguma versão aí que fala assim, cada um na função que foi chamado? Só para não confundir a igreja. Igual aquele dia ficou confuso, né? Isso, tá bom essa versão. Amém. A da Jaque está mais perto do que eu quero falar, mas é tudo a mesma coisa. Lê de novo, irmã Jaque. Tá, e qual que é a vocação aqui da mãe? Gerar. Qual que é a vocação do pai? Orar. Orar. Dar suporte. Amém, irmãos? Ficou claro ou não? Sim. Tá. Fala, pastor, para mim entrar no C. Um testemunho hoje. A pastora estava falando com o Daniel. Falou 3, 4 vezes com o Daniel. Aí ela olhou para mim. Pastor, fez Daniel. Aí o Daniel já pegou e foi para o banheiro, né? Aí ela falou assim, por que teu pai só fala uma vez? Sacerdote, irmão. Verdade. Eu não preciso ficar gritando e falando 3, 4 vezes. Daniel agora. E ela, por que teu pai só fala uma vez e se obedece? Sacerdote. Quem manda na minha casa ainda sou eu. Vocês estão entendendo? Sim. Está aí o que está falando aqui. Que a pastora estava falando. O homem de casa, o sacerdote.
Cabeça. Cabeça não tem que ficar gritando, uma, duas, chamando, vem cá, não veio aí, não, uma só. Presta atenção em uma coisa, só para vocês entenderem. Você quer educar teu filho? Não chama ele de filho, chame ele pelo nome. Vem cá, meu filhinho. Não, chame pelo nome. Quando você chama o nome da pessoa, você está colocando autoridade sobre a tua vida e rebaixando ele. Não rebaixando no sentido, te levantando como sacerdote. Colocando ele no lugar dele. Chame pelo nome. Daniel, pronto, acabou. Você está entendendo? Acabou o assunto. Não chama de filho quando você vai executar. Quando você vai ensinar, chame pelo nome. Você vai ver que as coisas mudam. Amém. Tá vendo, Daniel? Se tivesse me obedecido, não teria saído testemunho contra você. Vou falar só uma vez agora, né? Da próxima vez eu vou filmar e pôr nos jovens. Vamos lá. Os dois estavam juntos, na letra C, meus irmãos. Os dois estavam juntos e contemplaram a visão do anjo subindo em meio às chamas do altar. Isso está em Juízes 13, 6, verso 8, verso 9, verso 11 e verso 20. Nesse aspecto, podemos perceber que o relacionamento entre o esposo e a esposa tem impacto direto na formação dos filhos. Certamente, Sansão cresceu em um lar cuja relação baseava-se em amor, comunhão, piedade a Deus. Ficou bem claro isso? Que tinha um lar saudável ali? Amém? Irmãos, eu fui uma jovem muito revolta. Eu era muito revoltada, né? Tenho muitos testemunhos sobre isso, mas enfim. Hoje eu sou mãe, né? Hoje eu sou mãe, tenho 2 filhos, né? Com um pastor, meu esposo dentro de casa. Mas hoje eu posso entender que se amanhã ou depois meu esposo faltar, eu consigo compreender que o meu emocional curado já dá base para esses filhos. Porque lá na minha revolta, na minha adolescência, eu não tinha uma casa emocionalmente curada. Não tinha adultos emocionalmente curados naquele ambiente, né? Onde qualquer dor, qualquer desespero era motivo da cachaçada, da festa, para aliviar um sofrimento, às vezes a cachaça substituía o alimento. Olha como que o diabo é sujo. Não tinha dinheiro para comer, mas tinha dinheiro para tomar cachaça. Então, um lar estabilizado para um jovem, para uma criança, é tudo, meu irmão. Pastora, pode faltar alimento na tua casa. Pastora, falta alimento na minha casa muitas das vezes. Ou já faltou mais vezes, agora está tudo bem, graças a Deus. Tem muitas histórias assim, né? Já faltou alimento na minha... Mas se você estiver emocionalmente assim, irmão, focado, eu sei que Deus é meu pai, né? Não vou dar mau testemunho, não é porque eu estou sem água, sem luz, que eu vou tomar cachaça. Então, esse é o equilíbrio que essa casa aqui de Manoá tem, que está servindo para nós. E é por isso que Deus escolheu eles. E esse equilíbrio é real. E Sansão não tem deformidade de caráter por causa desse quesito. Foi outra coisa aqui que tirou. E eu posso arriscar aqui como pregadora. Eu erro muito, às vezes eu troco os versículos, eu falo o versículo certo igual da outra vez, mas eu penso que está escrito num lugar e acaba em outro, mas é muita informação na cabeça da gente. Mas uma coisa eu posso imaginar como pregadora. Será que não foi o excesso de zelo que deixou essa criança Sansão egoísta? Filho único, é só um, não está na lição não. Nem na minha revista que é de professora tem umas coisinhas a mais. Não está nada disso. Eu estou só conjecturando, eu estou chamando a tua mente a pensar. Será que quando a gente tem uma criança só dentro de casa, a gente tem que dar tudo para essa criança? Será que essa criança não está na hora de ouvir uns não? Será que esse jovem,
Essa jovem não está na hora de ouvir uns não, mas uns não bem dado. Porque no dia que a vida falar não, o que esse jovem vai fazer? Não vai aceitar um não. Sansão não aceitou não. É esse aqui que eu quero. Mas ela é filisteu, ela é do povo inimigo, ela vai arrancar o teu olho, vai cortar o teu cabelo. Não interessa, eu quero ela. Por quê? Porque nunca ouviu um não na vida. Faz sentido para você? Faz sentido para você? Vamos refletir nisso em casa? Na educação dos nossos jovens, dos nossos filhos, nossos netos? Vamos refletir isso? Né? Eu tenho condições e quero dar tudo que eu não tive. Legal, tua intenção é boa. Mas será que a longo prazo não vai danificar o caráter de alguém? Está entendendo? A intenção é muito legal, é muito boa a intenção. Mas e aí? Você está tratando com pessoa, tem outra pessoa envolvida, tem outro caráter. Saiu da tua barriga, saiu do teu DNA, saiu do teu sangue. Mas o caráter dele, meu filho, isso aí você não tem como modificar isso daí. Lembra de Caim e Abel? Vamos ler? Deixa só o pastor achar aqui. Lembra de Caim e Abel? De quem que Caim e Abel era filho? Pode falar alto. Adão e Eva eram pais de Caim e Abel. Nossa, mas que casal, hein? Vindos do paraíso. Erraram, pagaram o preço, mas conheceu o santo do santo. Aí tinha lá Caim e Abel, e um passa a peixeira no outro, dá uma pedrada no outro. E nasce o primeiro homicídio da Bíblia. Acontece o primeiro assassinato da Bíblia, dentro do seio familiar. Não foi o primo que matou o primo, não foi o tio que matou o sobrinho, foi o irmão que comia, que mamou no mesmo seio, que matou o outro irmão. Você está entendendo? Cuidado com o excesso de cuidado. Cuidado com os seus excessos de zelo. Cuidado com os teus excessos de cuidado. Cuidado com os teus excessos de sim. Cuidado com a negligência. A negligência é eu saber que estou errando, mas não fazer nada para mudar. Cuidado! Cuidado! Vamos acender um sinal amarelo aqui hoje, juntos, como igreja? Amém? Gênesis capítulo de número 4, verso 8 e 9. Gênesis 4, 8 e 9 diz assim: Disse Caim a seu irmão Abel: Vamos ao campo? Estando eles no campo, Caim se levantou contra o seu irmão Abel e o matou. Disse o Senhor a Caim: Onde está Abel, teu irmão? E ele respondeu: Não sei. Acaso sou eu guarda do meu irmão? Olha aí, já tinha matado, já tinha enterrado. Aí alguém pergunta: cadê teu irmão? Uai, por acaso eu sou guarda dele? Olha, ainda é debochado. Assassino, frio, calculista e debochado. No seio familiar. No seio familiar. Está entendendo isso aqui? Amém, irmãos? Vamos lá, vamos para frente. Faltou alguma tia hoje na salinha, Estela? Avisou que ia faltar? Quem é? Ela não avisou que ia faltar? Tira da salinha. A mãe dela está lá? Mas não avisou. Já é a terceira semana consecutiva que ela falta e não avisa, né? Tirar da salinha. Não é favor. Servir a igreja não está fazendo favor para ninguém, irmãos. Eu estou fazendo um favor. Não, você está enganado. Ou você serve a Jesus, ou você não está servindo ninguém. É assim que funciona. Tem gente que acha que está fazendo um favor. Está errado esse pensamento. Vamos lá. Eu parei aonde, irmãos? A irmã Jaque, que sempre está... Tá. A formação de Sansão. Pela citação da trajetória de fé de seus pais, podemos inferir a Manoá e a sua esposa criaram Sansão de acordo com as orientações recebidas pelo anjo do Senhor. Na vida adulta, podemos ver que Sansão
observava o protocolo do nazireado, número 617, vindo a violá-lo progressivamente mais tarde. Mas seus pais fizeram a parte deles, educando-o segundo a orientação divina recebida. Além disso, eles cumpriram os papéis esperados de pais para aquele contexto. Infelizmente, veremos que Sansão teve fraqueza de caráter e não honrou o voto de Nazireu para com o Senhor, o que mostra que há pais zelosos que ensinam seus filhos no caminho em que devem andar, mas infelizmente algumas vezes os filhos escolhem o caminho oposto. Por isso, a partir de uma certa idade, a responsabilidade diante de Deus é individual. Vamos ler? Ezequiel 18, 20. Sim. É autossuficiente, né? A pessoa acredita que ela é autossuficiente. Essa autoridade legítima que você está lendo. Você está lendo? Não? É uma autossuficiência. Sabe o que significa autossuficiência? É uma pessoa que acha que só depende dela, não precisa mais de ninguém. Ninguém me manda, ninguém me domina. Não preciso obedecer. Sei o que eu estou fazendo. Quer ser o dono do nariz, mas esquece da lei da semeadura, né? Tem a lei da semeadura, que tudo que plantar vai colher, né? E aqui no caso dele, ele está indo contra uma promessa de Deus, uma consagração que Deus exigiu dele. Foi Deus que exigiu dele, né? Ele só nasceu porque Deus prometeu ele para um propósito. Quando ele chega para a mãe dele e fala, vou te dar um filho, e esse é consagrado, Deus não falou assim, eu vou te dar um filho e se der tudo certo, ele pode ser usado. Não, Deus falou, eu vou te dar um filho, mas eu tenho plano com ele, e ele não tem escapatória, ele é meu e pronto. E ele achou que não era bem assim. Entende? Entendeu mesmo, Daniel? Vamos ler então. Ezequiel 18, 20. Ezequiel 18, 20 diz assim, aquele que pecar, esse morrerá. O filho não levará a maldade do pai, nem o pai levará a maldade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Olha que forte, né, pastor? Romanos 2, 6. Vamos ler também. Se anda na desobediência, o pai não paga preço. Quem vai pagar é o filho. É a consequência. Irmã, isso aqui, irmã, é o que eu acabei de falar para o Daniel. O preço é a consequência. É desobediente, tupetudo, quer fazer do jeito dele, quer fazer do jeito dela, mas a própria consequência, irmão, quantos irmãos aqui teve consequência de rebeldia? Eu sou um exemplo disso, irmãos. Você, a maioria de nós, rebeldiou, pagou preço, teve que pagar para ver, voltando de novo, né? Lá no começo nós falou disso, de pagar para ver. Trouxemos sofrimento, né? Então é complicado. Vamos ler Romanos, irmãos. Romanos 2,6. Deus recompensará a cada um segundo as suas obras. A lei da semeadura, de novo aqui. Deus recompensará a cada um segundo as suas obras. Sansão, se apaixonou por Dalila? Apaixonei. Quer ela? Quero. Ela vai arrancar teu olho. Não tem problema, ela é bonita. Ela vai rapar a tua cabeça. Não tem problema, ela é cheirosa. Vale a pena pagar para ver. Ela é. E para a mulher também, né? Irmã, não se levanta. Não, eu sei o que eu estou fazendo. Deus falou comigo. É? Então, a colheita é certeira. Outro sim, por exemplo, Caim e Abel tiveram a mesma formação, mas o comportamento completamente distintos. A fraqueza de caráter de Sansão. Sansão subestimou
o poder do inimigo. Sansão sabia da unção que estava sobre sua vida para vencer os inimigos. Certa feita, ele foi cercado por mais de 100.000 soldados filisteus. Quantos soldados, irmão? Ah, tá, 1.000. Tá, perdão. Por mais de 1.000 soldados filisteus armados. Mas Sansão os matou de uma queixada de jumento, ou seja, sozinho. Está lá em Juízes 15, no verso 15 e verso 16. Então ele sabia muito bem do que ele podia fazer em Deus, com a unção que ele tinha. Por mais que não seja 100.000 homens, mas 1.000 homens para um homem sozinho é muito homem, né, irmãos? E ele deu uma queixada só, né? E matou 1.000 homens, derrubou 1.000 homens. O cara se sentiu Super Mario Bros, né? Quem já viu Super Mario Bros? Ele achou que ele é o próprio Mario do macacãozinho vermelho, né? Só que isso é o suficiente? Não, porque a unção que Deus dá, Deus tira também. É a tal do eu sou insubstituível, né? E, olha aí, vamos lá. Entre muitas proezas, ele encontrou um leão nas vinhas de Timná, o qual rasgou como quem rasga um cabrito, porque o Espírito do Senhor veio sobre o juiz de Israel para matar esse filho de leão. Juízes 14, 5, 6. Assim Sansão foi acostumando-se com a vitória. Irmão, que medo, né? Só vencer, só vitória, hein? Olha aí o perigo, ó. Ele foi se acostumando com a vitória. Cuidado, toda hora que está vencendo, só vitória. Você começa a achar que não precisa mais de Deus. Só vitória, só sabor de mel. Não é assim que está aí o meme de vocês? Principalmente no grupo dos varão? Não é só vitória e sabor de mel para lá, só vitória e sabor de mel para cá? Cuidado, né? Começa a se achar super potente, né? E aquele que acha que pode com o próprio braço não sentiu a mão de Deus ainda, né? Então a gente tem que vigiar bastante. Olha isso aqui. Muitos filhos... Onde que eu parei, pastor? Sansão foi acostumando-se com a vitória sobre os inimigos até que, mais tarde, ele seria vítima dessa subestimação. Juízes 16, no verso 18, 22. Não por acaso, o apóstolo Pedro alerta a igreja a respeito das armadilhas do diabo. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, o vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Isso está em 1 Pedro 5,8. Infelizmente, muitos filhos subestimam as circunstâncias que rondam suas vidas e ignoram a experiência dos pais. A gente já comentou sobre isso, eu vou passar para frente. A presunção de Sansão. O que é presunção, irmãos? Vamos ler, pastor? Será que você ou eu somos presunçosos? O que é uma pessoa presunçosa? Por que Sansão era? Que a revista está querendo dizer com essa palavra. Vamos descobrir? Presunção. Opinião demasiado boa e lisonjeira sobre si mesmo. Ato de presumir ou de se presumir. Julgamento baseado em índice, aparência. Uma pessoa que tem uma opinião forte sobre ela mesma. É isso? Uma pessoa vaidosa, né? Uma pessoa vaidosa que se acha. Eu tinha uma parente do pastor. Acabou virando parente minha, né? Quando eu casei. Irmã, tudo ela sabia, né, pastor? Se você for falar de planta, ela sabia de planta. Se você for falar de cadeira, ela entende de cadeira. Se você for falar de Bíblia, ela entende de Bíblia. Se eu for falar para ela de comida, ela entende de comida. Irmã, não tinha espaço para conversar, só ela sabia. Eu estou querendo ir em tal lugar. Mas eu já fui. Já conheceu alguém assim? Eu estou querendo fazer tal coisa. Eu já fiz. Jesus.
Só falta ver o dinossauro. É porque tem pessoas que não gostam de se sentir por baixo. Elas têm necessidade de estar por cima. É triste isso aí, né? Tem pessoas que realmente já tiveram oportunidades extraordinárias. Você não tem como a pessoa anular o que ela já viveu, né? Tem pessoas que elas tiveram oportunidades, né? Viagens, experiências, né? Mas daí a você saber tudo a todo tempo, isso não existe, irmão, né? Isso não existe. Piorou quando você, no caso ali, igual o pastor leu, uma opinião forte acerca de si mesmo. Isso não é cristianismo. Isso não é cristão. A pessoa que ela se levanta o ego ao ponto de não ter mais ninguém além dela mesma, isso não corresponde ao negue-se a si mesmo. Não corresponde à Bíblia, né? Então, isso era também um caráter de Sansão. Vamos lá. Visto que o Espírito do Senhor o capacitou a realizar grandes proezas que o homem comum não realizaria, Sansão não percebeu que tinha um terrível inimigo. Quem era o terrível inimigo de Sansão? O seu próprio... Ai, Jesus. É triste isso aqui, irmão. E este o levou, o ego dele, ou seja, ele mesmo levou a subestimar a presença de Deus em sua vida. Sua força vinda de Deus, mas ele agia como se viesse dele mesmo. Por causa disso, passou a anular a glória de Deus. Sua atitude rebelde e presunçosa o levou a não dar o primeiro lugar para o Senhor, passando a buscar o prazer, a ociosidade e a luxúria. Eu quero falar sobre isso, está até arriscado aqui. Então, ele deixa de dar a glória que é de Deus para Deus, e ele, através da rebeldia, da presunção, ele começa a desenvolver o prazer, tá? Ele começa a sentir prazer no pecado. Olha o perigo, irmão. Sentir prazer no pecado. Que mais? A ociosidade. O que é ociosidade? Preguiça, ficar sem fazer nada, ficar procrastinando. Procrastinação é você começar a fazer e não dar conta, não terminar. Sabe aquela pessoa que começa a fazer um curso e não acaba? Aquela pessoa que começa a fazer uma carteira de motorista e não acaba? Aquela pessoa que começa a vender bolo e não acaba? Aquela pessoa que começa a vir na igreja e não vem mais? Ela só, tudo na vida dela, ela começa a vender, aí ela estoca a mercadoria e para de vender. Então, a pessoa é ociosa, procrastinada, né? Irmão, cuidado com a tela do telefone, né? Tem pessoas que o estudo dele é ver status. Qual que é o teu lazer, irmão? Eu vejo status. Tem pessoas que ficam o dia inteiro olhando status. Eu sei porque eu estou sempre conectada às redes sociais, eu estou lá investindo mesmo na minha rede social. Tem um propósito ali, né, que o Senhor ainda vai trazer a público, mas eu sempre tem pessoas que você, irmã, não é que é proibido olhar, tem que olhar, tá lá é para olhar mesmo. Mas tem pessoas que você fala, nossa, o fulano na hora dessa está na sala de aula. Quando você postou, o irmão está lá, olhou, falou, mas esse irmão não estava estudando, não era para estar estudando na hora dessa? Você posta lá 2 horas da manhã. O irmão deve estar orando, o irmão não posta 2 horas da manhã, mas é só um exemplo, calma. Eu não posto 2 horas da manhã, mas é um exemplo. 2 horas da manhã, o irmão deve estar orando ou deve estar dormindo, porque o irmão vai trabalhar amanhã. O irmão aparece lá e olha lá, o primeiro que olha, né? Não vou mais olhar, porque a pastora está falando agora quem olha. Não é isso, irmãos, entenda o contexto que eu estou dizendo. Tem pessoas que elas anulam tudo que elas estão fazendo e passam horas olhando status de WhatsApp, de Instagram, de Facebook. Tem pessoas que já não lê mais. Nunca leu mesmo, né, irmão? A pessoa que quando ela tem uma vida de leitura, as palavras brotam na boca, o cérebro trabalha, a vida acontece, as portas se abrem. Tem pessoas, irmão, que não faz mais nada, nem
não, irmão. Nenhum vídeo de YouTube com um estudo da Bíblia já não vê mais. Por quê? Porque o estudo tem 2 horas de duração, mas quando senta com o telefone na mão, fica 3 horas olhando os status. Qual que é a formação acadêmica dos irmãos? Olhar status. Minha profissão é status. É triste, porque isso encaixa aqui na ociosidade. Então, ele desenvolve o prazer, ele desenvolve a ociosidade e ele desenvolve a luxúria. Vamos ler no dicionário o que é a luxúria? Vamos ver no dicionário. Tudo isso entrou por onde? Pela presunção, pelo ego, por achar que não precisa de Deus. Quando eu acho que eu não preciso estudar mais, eu vou ficar ociosa, em vez de eu estar estudando, em vez de eu estar lendo. Irmão, tem gente que acha que para ter conteúdo, para ter leitura, tem que ficar o dia inteiro lendo. Se você separar 1h30 de leitura do teu dia, você tem conteúdo armazenado por muito tempo. O dia tem 24 horas, meu irmão. O que a gente está fazendo com o nosso tempo? O celular está roubando o nosso tempo, irmão. E na cela do telefone, como o pastor Jefferson sempre está falando, a tela do telefone não tem como filtrar. Se você irmão, o Instagram, tem dia que eu assisto 2 vídeos inteiros de aquelas frases motivacional no campinho do Rios ali, né? Você assiste 2 vídeos completos de motivacional. Aí você começa a passar, só vem aquele tipo de vídeo. Agora eu fico me perguntando, uma pessoa que olha um pornográfico, o que vai começar o robozinho do Instagram, vai começar a mandar para ela? Só pornô, meu irmão. É só pornografia que vai vir. E ali, se a gente não vigia, né, vai vir aqueles vídeos ali, daí. Ali é a porta para o diabo trabalhar. Você começa a ver um vidinho de 1 minuto e meio no Instagram de pornografia, daqui a pouco você está acessando no YouTube a pornografia, daqui a pouco você está assistindo vídeo de 1 hora e meia de pornografia, daqui a pouco você está fantasiando aquela mulher do filme, entra dentro do teu quarto, quer que a tua mulher se submeta àquilo, e aí a tua mulher já não é suficiente para você, tem que olhar outra. E daí vira uma bola de neve e o diabo faz a festa. Pastor, é tudo isso, tudo isso. Por quê? Porque fica ocioso demais. Ocioso é uma pessoa que fica sem fazer nada. Mente vazia, oficina do diabo. Oficina do diabo. Vamos ler, fala para nós, pastor. Luxúria, propensão para a sensualidade exagerada. Tendência excessiva ao desejo sexual, concupiscência, lascívia, lubricidade, veriodex, volúpia. Desejo demais pela sensualidade. Desejo demais, irmão. A luxúria é vista como um vício. É, portanto, o oposto da virtude da castidade. E é vista como um vício. Eu não fumo, eu não bebo, eu não sou viciado em nada. Não é não. Vê se essa luxúria aí não está aí, te escravizando. Amém? Quem pode entender essa palavra dizendo amém? Só o pastor que entendeu? Amém? Irmãos, antigamente, nós, homens de Deus, nós, povo de Deus, igreja, obreiros, pastores, líderes, antigamente, você conhecia a pessoa pelo nível de casco que o joelho da pessoa tinha. A pessoa ficava orando ali, irmão, ficava orando. Há estudiosos que dizem que o joelho de Daniel era como casco de camelo. Mas não tinha WhatsApp, não tinha Instagram, não tinha Facebook. Tinha tempo com Deus. E aí eu quero que você pense para você mesmo, não é para pensar na vida do irmão. Pensa na tua vida, como que é o teu tempo com Deus? Você tem dado a primazia para Deus? Porque Sansão, a primeira coisa que ele fez foi
deixar de dar a primazia para Deus, começou a achar que ele podia fazer. Eu posso resolver, então não preciso orar mais. Eu posso conquistar, então eu não preciso orar mais. Eu posso, ego inflamado. Eu e eu. O Deus desse século. Né? Onde o diabo está retirando Cristo e colocando o homem no centro de tudo. O ego. E não podia orar, agora pode, por enquanto, né? Por enquanto. Tá, irmãos? Por enquanto pode orar. Então, irmãos, pastor, é pecado ter? Não é pecado ter rede social, não é pecado você... Não é pecado você fazer uso. Aonde que entra o pecado? O pecado é quando você substitui Deus por isso. Você passa mais tempo com a rede social do que você passa com Deus. É aqui que entra o pecado. Tá entendendo? Eu conheci uma pessoa ano passado, uma das pessoas que, quando eu me converti, que na pregação daquela pessoa, a rede social era diabo. Era falado assim, com todas as letras, né, pastor? Era só Facebook na época, não existia Instagram. E era dito com todas as letras, Facebook é do capeta, crente não usa Facebook. Nem o WhatsApp, piorou o WhatsApp. Né? G1, portal R7, essas coisas, então, é coisa do anticristo. Aí, o que aconteceu? 6, 7 anos para cá? Mas faz até biquinho tirando selfie. E aí? Por que ensina que é pecado, se não é pecado? Não é pecado. O pecado é não saber usar. É pecado? A irmã fazer caminhada, fazer academia, é pecado? Não. O pecado é ir lá tirar foto de roupinha de academia e colocar lá para todo mundo ver. Está entendendo? Então, é o desequilíbrio que limita o crente. O crente, ele não sabe limitar as coisas. Eu acho que o crente tem a cabeça de ovelha mesmo, igual o pastor fala. Porque o crente, toda vez que ele vai fazer alguma coisa, ele faz desequilibradamente. É o crente. Tudo que ele faz, parece que ele fica louco naquele assunto ali, ele perde tudo para fazer aquilo ali. É em todas as áreas. Você já percebeu isso? Que o crente é um ser apaixonado demais. Tudo que ele vai fazer, ele faz com tudo. Todas as emoções dele, ele despeja ali. E aí é onde acontece o desequilíbrio. Foi isso que aconteceu com Sansão. Vamos lá. 3, lá, vou lá para baixo, ó, lá para cima. Manipulando o poder de Deus e brincando com o pecado. Em Juízes, a Bíblia descreveu como Sansão tratava as coisas espirituais. Ele entrou num terreno perigoso, brincando com a coisa santa. Ele obteve uma ideia falsa do poder de Deus. Iludido, repita comigo, iludido. Não olhe para ninguém, não, é para você mesmo. Faz assim, ó. Fala iludido. Pensava que poderia viver de qualquer maneira, pois estava certo de que o poder divino não lhe faltaria. Não é assim a fala de hoje em dia? A hipergraça. Estou na época da graça, pastora. Estou na época da graça, irmão. Jesus levou na cruz nosso pecado, agora a gente pode. É a graça, vai? É a graça? Mas não foi de graça, tá bom? Amém? A graça não foi de graça. Jesus derramou um sangue lá para que você fosse alcançado com esse favor. E o favor é favor não merecido. Aleluia. Então não vem querendo falar, eu faço algo, por isso que Deus me ama. Mentira. Deus não é mercador de escravo, que você tem que trabalhar para ter alguma coisa dele.
Deus não é mercador, que antigamente os mercadores de escravos, sim ou não? Deus não é mercador de escravo. Você não precisa fazer para ser amado. Você faz por gratidão, é diferente. Né? Tem pessoas que acham que para ser amado por Deus tem que fazer. Não, 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 não. Mas não vem ao caso isso aí, outra hora eu falo disso. Geralmente quem brinca com as coisas espirituais também passa a brincar com o pecado. Ele afrontou os conselhos de seu pai para se envolver com uma mulher estrangeira. Deixou-se dominar pelas paixões carnais e passageiras. Essas paixões têm o que mesmo? Essas paixões são o que mesmo? Carnais e... Tudo que o diabo te oferece é passageiro. Só Jesus tem vida eterna. Tá bom? Nunca perca a tua vida eterna por coisas passageiras. Não vale a pena. Amém, irmãos? Infelizmente, alguns filhos de nossos arraiás passam a fazer as mesmas escolhas de Sansão. Nesse caso, os pais devem fazer o que se espera que eles façam. Educar os filhos no caminho do Senhor, Provérbio 22:6. Eduque a criança no caminho que se deve andar. E depois de adulto não se desviará. É isso, pastor? Se não for isso, é próximo. Os irmãos riscam para lá em casa. Entretanto, saiba que as escolhas de seus filhos serão de inteira responsabilidade deles. Quer para justificá-los, quer para condená-los. Eu gostaria de ler esse texto, pastor. Eclesiastes 11:9. Abra a Bíblia, irmãos, nós estamos encerrando já. Eclesiastes 11:9 diz assim: Alegra-te, jovem, na tua juventude, e recreia o teu coração nos dias da tua mocidade. Anda pelos caminhos do teu coração e pela vista dos teus olhos, mas sabes que por todas essas coisas te trará Deus o juízo. Todas essas coisas trará Deus o juízo. Amém, irmãos? Até aqui tudo bem? Amém? Ninguém aqui dessa igreja pode dizer que é inocente. Deus tem o inocente, o que não conhece a verdade, como inocente. E aquele que conhece a verdade, Deus tem como culpado. Ninguém aqui é inocente mais nessa igreja. Que mais abertamente do que nós falamos aqui, irmãos, é quase impossível. Você quer que mais abertamente que essa igreja ensina? Ninguém aqui é inocente, cada um aqui é responsável pelos próprios atos. Desde as criancinhas que estão lá, sim ou não? Todos nós somos responsáveis. Porque todos nós aprendemos a verdade. Cabe a você escolher o teu caminho. Amém, irmãos? Conclusão. A presente lição não teve o objetivo de explorar toda a história de Sansão, mas de enfatizar a sua chamada divina, sua formação e o desvio de caráter. Vimos que, muitas vezes, os pais são zelosos em criar seus filhos no caminho do Senhor. Mas, infelizmente, quando alguns deles atingem certa idade, passam a ser rebeldes contra o Senhor e os próprios pais. Nosso propósito é que os pais continuem a ser faróis, como luzeiros que revelam aos filhos rebeldes e o quanto equivocados espiritualmente eles estão. Orando sempre para que eles voltem ao caminho da justiça do Deus Altíssimo. Fica de pé em nome de Jesus. Fica de pé, fecha teu olho, eu quero fazer uma oração por você. Pai, aqui está teus filhos, a tua igreja que veio aqui, meu Pai, a Deus aprender através da vida de Sansão. E eu oro neste momento pedindo que o Senhor dê sabedoria aos pais para ser esse luzeiro que clareia a mente dos filhos, que doutrina os filhos e ensina o caminho certo, Pai. E eu oro também neste momento para que os filhos venham ter sabedoria, entendimento, obediência, que eles venham entender que tudo que falamos como igreja
e como pai e mãe, é para o bem deles. Assim como o corpo de Cristo é os teus filhos, Senhor, e o pastor, Senhor, e eu como a professora dessa escola bíblica, queremos ensinar para o melhor deles. Assim é um pai e uma mãe que quer ensinar para o melhor dos seus filhos, ó Deus. Abençoa, Senhor, essa igreja e multiplica em graça e conhecimento. E assim eu oro, Senhor, acreditando que de mim não tem nada, mas no Senhor eu posso todas as coisas, porque Tu me fortaleces, Senhor. E eu oro agradecendo cada família que está aqui. Leve em paz, Jesus. Obrigada. Que nossos filhos possam ser, meu Pai, mansos, humildes, cheios da Tua presença. Amém, Jesus. Amém. Diga